Condenado a 22 anos e 3 meses pela morte e desaparecimento do corpo de Elisa Samúdio, Bruno Fernandes está de volta ao futebol. Mas a grande polêmica do retorno de Bruno se instalou na própria cidade natal dele. A sociedade, ela quer isso, as pessoas querem isso. O Bruno, pode ser dado para ele uma segunda chance aqui na terra natal dele, as pessoas vão acolhê-lo, amá-lo, respeitá-lo. Eu acho que a decisão é do povo, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Rasta do Galo. Eu sou Augusto do Galo e hoje vamos discutir a importância da reputação no futebol, analisando casos de alguns jogadores. Fiquem ligados para entender como essas histórias impactaram suas carreiras e o que podemos aprender com elas. Mas antes, se inscreva no canal e deixe um like e ative o sininho das notificações. Bora pro vídeo! E agora vamos falar da polêmica. O goleiro Bruno já foi também muito amado pela torcida do Atlético, pela torcida do Flamengo, e depois cometeu um crime, foi acusado, foi condenado e agora quer voltar ao futebol? Condenado a 22 anos e 3 meses pela morte e desaparecimento do corpo de Elisa Samúdio, Bruno Fernandes está de volta ao futebol. Aos 39 anos, o goleiro está em liberdade condicional e atua pelo Nova Aliança no Campeonato Municipal de Resplendor. Mas a grande polêmica do retorno de Bruno se instalou na própria cidade natal dele, Ribeirão das Neves. O Pedra Branca cogita lançá-lo no campeonato amador e o patrocinador abre o debate em entrevista exclusiva ao Várzea na TV, cedida ao Alterosa Esporte. A sociedade, ela quer isso, as pessoas querem isso. O Bruno, pode ser dado para ele uma segunda chance aqui na terra natal dele, as pessoas vão acolhê-lo, amá-lo, respeitá-lo, e existe toda uma temática com relação a isso, a proteção das mulheres, a proteção das crianças, né? Eu acho que o Bruno era ídolo para essas crianças também, né? Então, assim, existe um acolhimento pela cidade, pelos moradores com relação à figura do Bruno, de um processo de reinserção na sociedade, pagou essa pena e paga a sua pena, e a sociedade, principalmente aqui de Neves, pode acolhê-lo, pode amá-lo, pode respeitá-lo e dar uma segunda chance. Eu acho que essa é uma enquete, né? O William no seu programa, no Várzea na TV, eu acho que a decisão é do povo, né? E não nossa da empresa. Comente e vote pelo X, @AlterosaESP e também nos stories do @Várzea na TV oficial. Tico, tá aqui o link, né? E aqui, na verdade, o @LeopoldoAer, né? A gente está com essa enquete antes da bancada comentar. Eu quero fazer, inclusive, uma observação sobre essa entrevista do Renato. A empresa dele, a Treine, que é uma empresa hiper estruturada na questão da inclusão, né, de cuidar, de treinar profissionais pelo Brasil inteiro, para cuidar de pessoas, por exemplo, crianças com autismo e tudo mais. Então ele sabe muito bem o valor, o peso, né, bancada, da questão social. Então a entrevista eu achei muito equilibrada, porque assim, vamos debater isso, não vamos simplesmente falar, ó, tá condenado, azar, ou então volta. Então, vamos debater o máximo possível, porque é uma questão realmente muito, muito, muito polêmica, né, bancada? Então a gente tem aqui essa nossa enquete, e que está no momento com o seguinte resultado, o seguinte parcial. Bruno deve recomeçar, 47%. Não pode jogar, 53%. Equilibrado. Podemos considerar que está equilibrado. É o que divide hoje praticamente a sociedade brasileira, né? Agora, é um caso muito polêmico para a gente falar, porque, como diz aí o nosso entrevistado, a pessoa nunca mais vai ter uma oportunidade, mas será que quem fez o que possivelmente ele fez, porque também foi uma investigação muito conturbada, né? Cheio de vai e vem, de retornos. Então, assim, é muito complicado falar. Eu, francamente, me abstenho de falar para onde que eu vou votar. Eu acho que o que incomoda muitas pessoas, talvez, seja a pessoa que esteve envolvida, né, numa polêmica desse tamanho, ter notoriedade, sabe? Ter um lugar de destaque dentro da sociedade, como, por exemplo, é o caso de quando você se transforma num jogador de futebol. Eu acho que existem outros mecanismos também. Eu acho que poderia, de repente, ser um professor, sabe, de uma escolinha de futebol, trabalhar em uma outra área. Essa área, de repente, assim, de ter destaque em, de repente, uma equipe de futebol, isso também me incomoda um pouco. Mas eu não posso julgar as pessoas no sentido da pessoa não ter direito a recomeçar. Mas eu penso também na família da Elisa Samúdio, que não tem a garota mais aí também. É verdade. É um movimento muito difícil de você fazer uma análise assim. Esse é o caminho, né? Eu acho que são variáveis aí. Um tem um questionamento, o outro questiona outra situação. E a nossa lei é muito vaga, né, Paulinho? Porque eu acho o seguinte, se alguém tirou a vida de outro, tem que ficar preso o resto da vida. Porque mata. Aí daí 15 anos, 10, por bom comportamento você sai, é brincadeira. Então tirou uma vida, ficou o resto da vida perpétua, né? Só que no Brasil, às vezes a gente nem sabe se a pessoa é culpada ou não. Então esses meandros aí das investigações e às vezes das sentenças é que me deixa preocupado às vezes de fato.
fazer uma coisa tão firme. Porque, Toledo, você vê inúmeros crimes mais hediondos do que esse e as pessoas estão soltas. Porque não são famosas, né? Não estão na mídia. E isso aconteceu Aquela com menina que ele. matou o Eu pai e acho a que esse mãe debate é o e já tá correto, Toledo. solta, sabe? Estudando. Gente, que absurdo. Eu acabou acho- com a família. Eu acho que você foi muito sábio. Acho que a palavra é você foi muito sábio nisso. Eu acho que esse é o debate correto. A gente questionar a forma que a lei está sendo aplicada e executada. Entendeu? Porque se a pessoa cumpriu a lei e está lá, ganhou o direito à liberdade, ela também tem o direito de poder se ressocializar. lei- Mas o debate Toledo é interessante. Exato, Vamos verificar a lei. E a lei, nesse caso, é o seguinte: a sentença do Bruno foi proferida no dia 8 de março de 2013, simbolicamente o Dia Internacional da Mulher, e ele é acusado, então, de matar ou mandar matar e desaparecer o cadáver de uma mulher, mãe de um filho dele, e há 22 anos, né, e 3 meses, e em 2013 ele foi condenado. Em 2018 foi para o semiaberto. Então é o que o Toledo falou: não cumpre tudo e tem essas progressões que são da lei. Porque se confirma, se para a justiça ele realmente fez isso, ele não podia sair nunca mais da cadeia. Então, esse é que é o erro, né, que a gente tem no Brasil. A lei, às vezes, é muito branda. Mas, às vezes, ela é branda porque a investigação também não é tão profissional. Então, tem que mudar tudo. O que a gente está sabendo é que há, em Ribeirão das Neves, um grande debate, uma pressão também sobre o Pedra Branca, de empresários, né, de patrocinadores e tal. E o patrocinador máximo do campeonato, o Renato Lopes, como a gente ouviu, está nesse dilema, né? Então vamos acompanhar esse caso do Bruno e voltar. Como ele mesmo disse, Leopoldo Siqueira aí, que isso está em uma votação numa enquete que ele postou. Eu, como torcedor, já falo que não. Não e não. É muito estranho, cara, porque, se for comparar assim, há 2 meses atrás, estavam falando sobre o banimento do Robinho e do Daniel Alves. E agora, proximamente, o Paquetá vai ser banido. Você acha mesmo que o Bruno tem que voltar para o futebol? Eu acho que não. Pois como o país é uma bagunça, então a lei nunca vai favorecer a quem tem menos. Então já não sei. Se o cara foi condenado a 22 anos, ficou 5 preso e tá tudo bem, sem contar que ele ocultou, né? É o que eu falo, mano. Tem um livro aí que chama As 48 Leis do Poder. E a Lei 5 fala exatamente isso. Esse livro foi escrito por Robert Greene. E uma dessas leis, ele aborda a reputação, que é a Lei 5. Guarde com zelo sua reputação. A reputação é vista como um dos ativos mais valiosos e a sua perda pode ser mais devastadora que carregar o peso da culpa ou da consciência pesada. Voltando para isso aqui, o Bruno nunca assumiu, mano. O Bruno nunca assumiu o que ele fez, certo? Sempre falou que não e não e não, mas foi acusado de assassinado a Elisa Samúdio e depois ocultou o cadáver, mano. Ou seja, quando o camarada faz essa merda que ele fez, essa pilantragem, toda essa sacanagem, covardia, eu acho que ele não merece voltar a status nenhum de fazer aquilo que ele gosta. Voltando, a mãe da Elisa Samúdio até hoje não enterrou a sua filha, que é dor maior do que isso. Eu acho uma sacanagem sem fim. Aí eu fico pensando, cadê as feministas que não deixaram o Cuca voltar pro futebol? O outro lá da UOL, Casagrande. Cadê o Casagrande nessa hora? Cadê o craque Neto? Pra fazer os vídeos dele da Band Esporte, que é vídeo de futebol. Cadê essa galera que não repercute nada no Brasil? Fico pensando, mano, não dá ibope, né? Não dá clique. Então não vale a pena. Aí fica muito fácil. Quer deixar pra opinião pública? A minha opinião é, não, mano, isso não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ponto final. Por quê? O cara ocultou o corpo da ex-mulher, o namorado, o amante, o que seja. A mãe do filho dele. Que alguma coisa mais pesada do que isso? Ao meu ver, não tem, mano. Desculpa, mas não tem. E o Toledo foi cirúrgico em suas palavras, como disse bem o Hugão. Cara, se o país funcionasse bem, se as leis funcionassem bem, seria uma outra coisa, mano. O que eu fico puto da vida é com isso, cara. Pô, um país onde tem 250 milhões de pessoas, andar desse jeito é uma puta sacanagem, cara. É um país que não quer ir pra frente. A lei não favorece a quem quer trabalhar, quem quer crescer. Esse é o grande mal do Brasil, irmão. Como assim, velho? Volta a falar. O cara foi condenado a 22 anos de prisão, que eu acho ainda ridículo isso. Ô, meu, isso serve pra mim também. Fez um grave desse jeito é 50 anos, mínimo, perpétua. Mas como que vai acusar só a lei, sendo que a investigação também, como você sabe, nunca se sabe. Porque você também tá na linha. E como diz bem, a tal da Lei 5, né? Tipo assim, essa ideia reflete a noção de que a reputação, uma vez manchada, é extremamente difícil de restaurar. Enquanto uma consciência pesada
pode ser um fardo pessoal, mas não necessariamente visível aos outros. É aquilo que eu falo, irmão. A consciência pode estar pesada, mas é a consciência, ou seja, um sentimento seu único. Eu não estou julgando, mas no fundo, se ele fez isso mesmo, porque ele fala que não fez, até eu fico lá no meu fundo da minha consciência e falo, pô, será? Onde vai gerar o debate. Aonde eu falei a diferença do Robinho, onde foi tudo assim esculachado e ele falou nos áudios, eu fiz e blá blá blá, gerou aquele nervo na população, aquela raiva e tá banido para sempre. O Cuca praticamente a mesma coisa. E o Paquetá, se tudo for constatado, também vai ser banido, irmão. Sabe? E o Bruno vai voltar. Isso tem 10 anos, 11 anos, 2013 ele foi preso. Assim, se for para ter um debate, tem que colocar tudo na mesa. Por que esse pode debater, os outros não? Mas como diz, voltando, a tal lei 5, né? A consciência pesada é uma coisa. E eu queria saber de você, torcedor. Ele tem o direito? Ele pode voltar? Ou eu tô falando uma pura besteira? Se chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa um like, comenta e compartilhe com seus amigos para saber. Tamo junto, é nóis e eu fui.